Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da série de Trader Falido a Trader Profissional. No caso, eu era falido, quebrei tudo que eu tinha, o que eu não tinha, o meu dinheiro, o dinheiro da minha família, empréstimo, tudo, cartão de crédito, nome no Serasa, perdi tudo, realmente zerei, quebrei e não só uma vez, como diversas vezes que eu até estava me controlando, porém a autossabotagem voltava pro zero. Porém, graças à minha forma de operar, ao meu método de operações, eu consegui parar de ser um cara viciado e me tornei lucrativo a ponto de pedir conta de onde eu trabalhava, que eu era caixa de farmácia, e alcançar as 3 tão sonhadas liberdades: financeira, geográfica e também de tempo. Algo que tem pessoas que têm 50 anos de idade que nunca vai conseguir alcançar. Isso não querem desmerecer ninguém, porém essas liberdades não é para pessoas que buscam o caminho tradicional. Nessa série aqui é o papo reto, aqui não tem enrolação, aqui eu não tô para poder ficar fazendo gracinha, não tô aqui para poder fazer uma mensagem motivacional, não. Aqui é o que eu fiz para poder sair de falido a lucrativo, e que se você executar na sua realidade, você também vai ter os seus melhores resultados. Agora, sem mais enrolação, como é que eu lucrei os meus primeiros 10 mil reais sem nenhuma outra fonte de renda? Como eu lucrei, como eu fiz os meus primeiros 10 mil reais operando somente opções binárias? A primeira coisa que você tem que entender é que a minha forma de operação não é a sua forma de operação. Que cada trader, eu, você, temos características diferentes. Eu e você não somos a mesma pessoa quando perde dinheiro. Você age de uma forma e eu ajo de outra forma. Eu opero 100% ao vivo, então as minhas reações e emoções, elas são sempre ao vivo. Então não preciso ficar escondendo nada que eu sou brabão, não sei o quê. Não, eu opero ao vivo e tudo que eu faço, win, loss, vitória, derrota, sempre é ao vivo. Tem pessoas que colocam uma máscara, falam que são traders, porém no primeiro stop desandam tudo, fica triste e quer desistir. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que você não é eu, e eu não sou você, e eu não sou fulano. Você tem que entender quem que é você no mercado. Eu sou um cara agressivo. Então, o meu método para poder fazer dinheiro é agressivo, só que você não tem que fazer igual a mim. É a minha forma, a minha característica, o meu jeito de operar. E não é porque hoje em dia eu opero com 5, 10, 15, 20 mil na corretora que eu tenho esse estilo. Esse estilo é quando eu tinha 20 reais na corretora, quando eu não tinha banca para absolutamente nada. Quando a minha meta era fazer 10 reais por dia, eu já era agressivo. Eu sempre fui agressivo. Então, não é de hoje, é o meu instinto, rapaziada. Então você tem que entender que você não é eu, cada um tem uma forma de reação no loss e no win, e o que eu fiz pode sim te colocar no próximo nível. Só que se você fizer isso sem nem saber quem é você no gráfico, não vai fazer muita diferença, beleza? Então, a primeira coisa que eu anotei aqui, que eu quero passar para vocês, é que a forma que eu utilizei para poder fazer esses 10 mil reais é agressiva no começo e moderada no meio por fim. Maurício, como assim? Como é que você fez isso? Para quem já sabe um pouco da minha história de vida, quando eu realmente quebrei tudo, eu fiz uma promessa, não para mim, mas também para Deus, eu não uso o nome de Deus em vão, que eu iria tentar mais uma vez. Então, o que eu fiz? Eu já tinha perdido tudo, rapaziada. Eu sou um cara de alavancagem, um cara que vai de 100 para 2, 10 mil reais rápido, alavancagem. Só que eu sempre perdia tudo. Eu pedi 100 reais para minha mãe. Olha isso daqui, rapaz. Eu não tinha a quem pedir nada. E eu pedi 100 reais porque eu falei que tava faltando algumas coisas em casa, que era só para poder comprar algumas paradinhas e não era para operar. Só que esses 100 reais era a minha última tentativa. Realmente era a minha última tentativa. Eu tinha falado isso há um tempo atrás, antes de eu ter tomado essa decisão, eu falei assim: desisti, tchau. Tá, parei, isso aqui não é pra mim. Só que aí eu senti a necessidade de tentar mais uma vez. E aí eu falei, cara, eu vou tentar mais uma vez. Eu vou mais essa vez aqui. E dessa vez eu vou fazer acontecer. Eu peguei meus primeiros 100 reais e utilizei ele inteiro de stop, porque eu sou agressivo. Então aqui é como é que eu fiz meus primeiros 10 mil reais, rapaziada. Eu fui de 100 reais para 2 mil reais em alavancagem. Ah, Maurício, você tá de brincadeira.
Você foi de 100 para 2.000, isso é mentira. Rapaziada, de novo, eu opero ao vivo, eu alavanco muito ao vivo. Eu fui de 2.000 para 32.000 ao vivo, saquei, top global, tudo. Ah, tá mentindo, não sei o quê. É só ir no meu grupo, abrir a live, tempo real, e você vai ver tudo na transparência. Então, eu fui de 100 para 2.000. Só que o Maurício de antes, né, de 100 para 2.000 nunca tava bom. Nunca tava bom, porra. 100 para 2.000, tá, eu quero fazer 4.000. Fiz, eu quero fazer 8.000. Quero fazer 10.000. E no final das contas vocês sabem, né? Eu tinha 10.000 num dia e no outro dia eu não tinha dinheiro nem para comer. Nem o básico eu não tinha. Então foi aonde eu comecei a conversar comigo. Já falei isso aqui em alguns outros vídeos que eu comecei a conversar comigo. Eu fui de 100 para 2.000 e eu falei que eu ia fazer diferente, que eu ia tomar outras atitudes. E aí o que eu fiz? Quando eu fui de 100 para 2.000 e deu aquela vontade de continuar, eu comecei a pensar e a lembrar de tudo que eu já passei, todo o sentimento, toda a frustração de chegar nesses valores e sempre devolver. Eu comecei a conversar comigo mesmo, porra, eu falando comigo, eu sei que se eu continuar operando, eu vou devolver, por quê? Porque é um padrão. Vou de 100 para 2.000, 2.000 para 4.000 e quebro. Então eu comecei a conversar comigo mesmo e falar, porra, Maurício, você tá ferrado, você não tem nada na geladeira, você foi de 100 para 2.000, segura, saca esse valor. E foi, galera, o que eu realmente comecei a fazer e onde eu comecei a ter resultado. Aí eu fui de 100 para 2.000, mas eu fui de 2.000 para 10.000, não. Eu comecei a entender que se eu continuasse sempre na agressividade daquele jeito, eu ia quebrar sempre. Aí o que eu fiz? De 100 para 2.000, esses 2.000 eu comecei a utilizar o meu método de juros compostos. E aí eu fui de 100 para 2.000 de uma forma muito rápida, muito agressiva. All-in, Soros, 100, foi ali para 200, 200 foi ali para 380, 380 foi ali para 600 e pouquinho, que foi para 1.000, foi para 2.000. Na alavancagem mesmo, direto. M1, direto mesmo. E aí eu pensei, fiz R$2.000 muito rápido. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse valor que eu peguei, os R$2.000, e eu coloquei na minha planilha de juros compostos. Aonde essa planilha tem no grupo do Telegram. Entra no grupo do Telegram e lá você vai conseguir baixar a planilha que eu utilizei para poder fazer meus primeiros R$10.000. Então, eu fui de 100 para 2.000 muito rápido. Só que diferente das outras vezes, eu valorizei o lucro. E esse 2.000, em vez de eu meter o louco, eu coloquei na minha planilha de juros compostos. Onde eu comecei a buscar 10% de win no dia a juros compostos e menos 5% de win, de loss, a juros compostos. Traduzindo, a minha meta diária era sempre referente à banca. E aí que tá, no segundo mês, eu fui de 2.000 para R$4.000. E o que eu entendi? Que se eu utilizasse essa forma de operar, né, a juros compostos, com dinheiro de alavancagem, eu conseguia crescer muito. De R$4.000 eu comecei a entender que se eu fizesse aquilo, era comprovado que eu ia conseguir fazer muita grana. Então, eu fui muito agressivo e comecei a segurar a onda. De 4.000, fui para 6.000. Para vocês verem, saí do pouco para o muito e o muito comecei a trabalhar na calma. E cara, se você acha que é difícil você dobrar uma banca, se fazer 5% no mês, eu acho que você não conhece o mercado de OB, que é um mercado extremamente alavancado, onde você consegue sair do pouco por muito assim, pum. Então, eu fui para 6.000, de 6.000 fui para 8.000. Então, eu tinha 8.000 para poder fazer somente mais R$2.000. Então, eu fui do pouco pro muito e comecei a administrar, focando a minha meta de R$10.000, que era o que eu iria juntar para poder sair do CLT. Para eu poder sair do CLT, rapaziada, eu tinha que ter 10.000 na conta. Então, eu utilizei essa meta assim, eu coloquei na minha cabeça assim, essa meta aqui é para mim poder pedir conta do CLT. Então a minha meta, ela começou a ser maior do que a vontade de querer fazer besteira. Ela começou a ser maior do que a vontade de eu querer recuperar, de eu querer fazer coisas que não estavam no meu planejamento. Então quando eu comecei a conversar comigo, a alavancar e o lucro, eu trabalhar juros compostos, que é o que você deve fazer, foi de 1.000 para 5.000, utiliza 4.000 a juros compostos. Então você fez um lucro, um dinheiro que nem era teu, um dinheiro que ali foi do mercado que você ganhou, e agora você vai trabalhar em uma meta um pouco mais demorada. Então, galera, eu demorei um total de 5 meses para poder fazer 10.000 de forma consistente, porque ir de 100 para 5, 10.000, eu ia sempre. A diferença é que eu sempre devolvia, quebrava, me frustrava, e aí você já sabe o que acontecia. Então foi a primeira vez que eu consegui ir de um valor baixo, onde eu consegui fazer R$10.000, mano, R$10.000,
de forma mesmo profissional, trabalhando certinho com planejamento, com gerenciamento, com operacional, entendendo o loss, entendendo o win. Foi desse jeito. Fui do pouco para o muito, e o muito, em vez de eu querer fazer mais ainda, eu segurava a mão e trabalhava uma meta de longo prazo. Então fazia uma meta muito alta, muito rápido, e esse valor eu fazia um planejamento para poder fazer um dinheiro de forma constante, mais garantida em um tempo um pouco maior. E foi desse jeito, e para mim é uma das únicas formas, se você não tem grana, de você fazer os seus primeiros 10 mil reais, e do pouco para o muito. E quando você, por exemplo, for de 100 para 1000, em vez de querer meter o louco, pega esses 1000, taca em uma planilha, na minha planilha de juros compostos, está lá no meu grupo do Telegram, e você começa a fazer esse lucro trabalhar em um tempo maior, porque juros compostos mais tempo é dinheiro alto garantido, rapaziada. Fechou? Então, testa, vai do pouco para o muito, e em vez de meter o louco, pega esse dinheiro, coloca em minha planilha de juros compostos, que você vai ver o dinheiro trabalhar para você de uma forma que você mesmo nem vai acreditar que isso é possível, fechou? Então é isso, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, foi a forma que eu fiz meus primeiros 10 mil reais de forma consistente e também de uma forma profissional. Maratona nos vídeos do YouTube, entra no Telegram, vai lá, cola comigo nas lives que você não vai se arrepender, porque lá eu vou te ensinar como é que eu aplico na prática tudo que eu te ensino aqui, fechou? Tamo junto, é nóis, valeu e até o próximo vídeo.